Ford Ka de terceira geração, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Ford Ka aqui em análise é na versão SEL 1.0 12 válvulas flex câmbio manual, ano 2015, e essa é a versão top de linha para esse ano modelo do Ka. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2022, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo será considerado como referência um veículo em bom estado de conservação com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Ficou em R$ 41.057. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 42.566. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Assim como também você vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIP, você vai desembolsar R$ 43.099,74 para já levar um carro desse para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA. Aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIP. Porém, esse ano, excepcionalmente aqui no meu estado, não foi recolhido baseando-se no valor de tabela FIP de 2022, e sim no valor de 2021 ali aproximadamente. Na época esse carro estava avaliado em R$ 34.833, então 4% desse valor, o IPVA ficou em R$ 1.393,32. Taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado aqui no meu estado esse ano foi de R$ 135,95. E falando de seguro, considerando aqui uma média de 5% sobre o valor de tabela FIP, que é um percentual que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal, então para termos um comparativo mais justo com outros vídeos que eu já fiz até o momento, o seguro desse carro vai ficar em R$ 2.128,30. Mas tenha em mente que esse é um valor médio que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para sua realidade, esse valor pode ser maior ou menor. Fique ligado. Mas falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em outubro de 2019. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 33.965. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.867. Em percentual, isso dá 6,74%. E isso porque nos últimos meses, os valores de tabela desses carros já começaram a cair novamente. Então, mesmo assim, ele ainda conserva uma alta taxa de inflação. Mostrando sim que é um carro bem procurado e bem valorizado para o seu segmento, com certeza. Mas somando aqui os custos envolvendo IPVA, licenciamento, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 790,57. Isso dá por mês R$ 65,88. Lembrando que você comprando um carro desse agora e ficando com ele por uns 2 ou 3 anos e os preços de carros continuarem caindo nesse período, você vai ter uma depreciação, uma desvalorização do seu veículo quando for revendê-lo lá na frente. Então você vai ter que somar os custos de documentação e seguro, o valor que ele der de depreciação, para você saber de fato quanto aquele carro te custou por ano, por mês. Algo para ficar atento. Mas falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas
periódicas preventivas do Ka 1.0 2015. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 101. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 335. Kit de velas da NGK, as 3 velas, né, porque estamos falando aqui de um motor de 3 cilindros, por R$ 117. Já os pneus, as medidas aqui são as 1955515, cotei os Pirelli Cinturato P1 Plus, ficaram em R$ 1.796 os 4 pneus. Óleo de motor, a especificação aqui da Ford para esses motores 3 cilindros 1.0 é a 5W20. E esse motor pega 4.2 litros com a troca do filtro. Então eu cotei 5 litros de um Motorcraft 100% sintético. Ficaram em R$ 206. Já a correia de acessórios aqui tem um dado interessante, que é a sua durabilidade. Lá no manual do proprietário do Ka, fala que essa correia dura 260 mil quilômetros. Ela é uma correia de altíssima duração. Ou seja, periodicamente você não vai precisar ficar trocando essa correia, né, ali a cada 30 mil, 40 mil quilômetros. Então, vou falar o valor dela aqui, mas não vai entrar no somatório de peças, porque não é o item de troca periódica preventiva. Encontrei aqui da Continental por R$ 181 e aqui não tem tensor incluso, é o preço só da correia. E o kit de correia dentada também é da mesma forma. Lá no manual do proprietário fala que a troca ela deve ser feita a cada 260 mil quilômetros. Então, a menos que você esteja pegando um carro desse com a quilometragem altíssima, você não vai precisar se preocupar com essa manutenção. Então, outro item que eu não vou colocar no somatório final de peças, vou trazer o valor aqui apenas a título de curiosidade. Um kit da Gates para esse motor vai ficar em R$ 1.015. Olha só, não se troca isso todo dia, mas se precisar trocar, quando for a hora de trocar, vai ser caro. Vai ser praticamente o preço de um kit de corrente de distribuição aí desses motores que usam corrente. Olha só que curioso. E esse kit aqui ele é composto pela correia, o tensor e o parafuso de fixação. Não tem mais nada. Então, algo para ficar ligado. Falando agora em filtros, todos aqui eu cotei da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 52. Já o filtro de óleo por R$ 55. Filtro de combustível, R$ 32. E o filtro do ar-condicionado também, R$ 32. Parte de filtros aqui bem acessível para esse carro. Assim como os amortecedores, cotei os 4 aqui da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, ficaram em R$ 1.119. Também aqui, bem dimensionados para um carro mais compacto, não poderiam ser amortecedores tão caros assim, não é verdade? Porém, tenha atenção com esse código de amortecedor que está aparecendo aí, porque esse Ford Ka saiu a versão dele tanto com barra estabilizadora quanto sem a barra estabilizadora. Então, nesse código aqui que está aparecendo, é para o Ford Ka com barra estabilizadora. Se o seu carro não tiver, verifique no catálogo, verifique com o seu mecânico, porque é um amortecedor um pouco diferente. E como essa versão aqui é equipada com transmissão manual, não vamos falar de troca do fluido do câmbio. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Ka 2015 1.0, vai ficar em R$ 3.925, um valor bem acessível, considerando aqui que você não vai precisar trocar nem correia Poli-V, correia de acessórios, nem correia dentada. Mas falando agora em custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, ele utiliza um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região tem um preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está na média de R$ 4,79 o litro. E esse carro tem um tanque de 52 litros, então vai ficar em R$ 249,08 para enchê-lo. E como que é o consumo? Falando aqui em dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 8,9 km por litro com etanol e 13 com gasolina, bem econômico.
E na estrada mais ainda, 10.4 com etanol e 15.1 com gasolina. E dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trajeto do trânsito que você pegar, dá para fazer números até melhores do que os de ficha técnica, com certeza. E ainda falando em dados de ficha técnica, agora em autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 463 km. Se for com gasolina, 676. Já na estrada, com etanol, 541 km. Com gasolina, 785. Então, mesmo tendo um tanque relativamente pequeno, como o consumo de combustível dele é bem baixo, isso torna a autonomia dele bem satisfatória, bem interessante. Mas falando agora em lista de equipamentos dessa versão top de linha, né? De série já vinha com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina, assistente de partida em rampa e chamada de emergência SOS. E não tinha nenhum opcional disponível, isso tudo já vinha de série. Olha que interessante, já vinha até com controle de tração e estabilidade, um diferencial para vários de seus concorrentes aí de época. E o sistema de som também bem completinho para o ano desse carro. Conta com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Falando aqui em conjunto mecânico, motor TI VCT, bem conhecido aí da linha Ford, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada de longa duração, como vimos aqui, e variador de fase para os 2 comandos, muito bom, deixa esse motor bem esperto, bem ágil também em baixos giros. E isso proporciona números de potência de 80 cavalos na gasolina, 85 no etanol a 6.500 RPM. E torque de 10.2 kg na gasolina e 10.7 no etanol a 3.500 RPM. Para um motor multiválvulas, né? 4 válvulas aqui por cilindro, até que esse torque máximo vem num giro bem satisfatório, até baixo comparado com outros motores de tecnologia semelhante. Peso desse carro, 1.026 kg. É um hatch compacto um pouco pesadinho. Isso faz a relação de peso-potência ficar em 12.1 kg por cavalo e o 0 a 100 em 13.9 segundos. É um carro um pouco mais lento, de retomadas um pouco mais lentas, partidas de semáforo e da inércia também um pouco mais lentas, mas é um carro que mantém velocidade até bem satisfatoriamente, é um carro com um consumo de combustível bem interessante, como já vimos também em números. E o câmbio aqui, manual de 5 marchas, IB5, até bem resistente, confiável, exceto pelos relatos aí na internet de marcha escapando, né? Principalmente a primeira marcha. Nesses câmbios IB5, ali não é muito comum disso acontecer. Isso ocorreu em raras unidades, né? É um câmbio que vem sendo utilizado há muitos anos pela Ford, desde lá do Fiesta mais antigo, Focus, Ford Ka também, EcoSport e até aí os mais novos, né? E aqui esse Ford Ka manteve esse câmbio até 2018, então um pouco mais confiável. De 2019 em diante mudou esse câmbio e esses relatos aí de problemas aumentaram um pouco mais. Olha só, câmbio manual dando problemas dessa forma. Então esses câmbios aí até 2018 são um pouco mais confiáveis. De bons engates, leves, justos, precisos. E o sistema de suspensão é simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. E mais simples ainda é o sistema de freios, disco sólido na dianteira e tambor na traseira. Aí eu já não gosto muito que tenha disco sólido na dianteira, dependendo da situação da estrada que você pegar, se pegar longos trechos de descida e você ficar segurando demais ali no freio, pode haver um aquecimento além do normal. Então, eu particularmente prefiro quando tem discos ventilados na dianteira. É claro que em potência de frenagem ele é bem dimensionado aqui para o peso desse carro, mas poderia ter o sistema de ventilação para dissipar melhor o calor. Mas ele conta com direção elétrica, que rouba pouquíssima potência do motor, ela fica mais confortável, fica bem mais leve para você manobrar ali em baixa velocidade, ela ganha um peso legal em altas velocidades na estrada, te passa mais segurança nessas situações. E o porta-malas, pequeno, 257 litros de capacidade, porém com rebatimento do banco traseiro. Mas aqui é um hatch compacto, tá com porta-malas aqui entre os menores da sua categoria. Mas falando aqui de pontos positivos de pegar um carro desse, primeiro aqui
É o seu motor bem resistente, confiável, se você cuidar bem dele, obviamente, se tiver uma boa procedência também, né? Se o dono anterior tiver cuidado, né? Troca de óleo, filtro ali no tempo correto. Além disso, é um motor muito eficiente pelo seu porte, pela sua cilindrada, ele entrega muito em potência, em torque e em economia de combustível. Tem um bom desempenho urbano, é um carro bem ágil para o dia a dia, com certeza. Tem a vantagem de utilizar correia dentada e correia Poli-V de longa duração, então, dependendo da quilometragem que você pegar um carro desse, não vai nem se preocupar em fazer essa troca. Além disso, consumo de combustível bem satisfatório, é um carro muito econômico, é um carro também bem estável ao fazer curvas, não rola carroceria com facilidade, claro, salvo as devidas proporções, mas comparado com vários de seus concorrentes, ele está entre os melhores com certeza. É um carro também bom de guiar, boa posição ao guiar, comandos ali bem localizados, sistema de som ali de fácil acesso, comandos da porta também ali dos vidros, tudo muito bem à mão, ao mesmo tempo em que é um carro bem compacto, então ótimo para o trânsito urbano, ótimo de encontrar vagas para estacionar com ele, e por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício aí na faixa dos 42, 43 mil reais, entrega muito em equipamentos, em eficiência, em economia com certeza, porém ele tem seus pontos de atenção. Primeiro aqui ele utiliza step de uso temporário, para quem não gosta pode ser um problema. Além disso, os discos de freio dianteiros são sólidos, como eu já mencionei, então particularmente não gosto muito dessa solução. Tem relatos de falha no fusível do eletroventilador, né, que refrigera o líquido de arrefecimento. Se isso acontecer, esse motor pode entrar em superaquecimento. E não tem o ponteiro de temperatura no painel para te informar isso, infelizmente. Só vai ter uma luz ali de advertência, né, que vai acender na cor vermelha, indicando que você deve parar esse veículo imediatamente. Algo para ficar bem ligado, bem atento, verificar ali periodicamente o nível do líquido de arrefecimento para tentar evitar ao máximo esse problema. Também tem aqueles relatos que eu falei lá de marcha escapando, principalmente a primeira, nesses câmbios aí. Aqui nos IB5 de 2015 já não tem tantos relatos assim desse problema. Porta-malas é pequeno, espaço e acabamento internos são condizentes com a categoria, não espere materiais macio ao toque, não espere amplo espaço para os joelhos, mas dentro do seu segmento ali ele está na média. Também não é um carro homologado para receber reboque, carretinha, né? Não dá para levar um trailer com esse carro. E apesar dele ter vários equipamentos de segurança, né? Como controle de tração e estabilidade, duplo airbag frontal e ABS, assistente de partida em rampa, não é um carro muito seguro em caso de colisão. Ou seja, ele tenta ali evitar ao máximo, né, a colisão, né, com controle de tração, estabilidade e freios ABS. Porém, no caso de uma colisão, né, infelizmente, ninguém quer que isso aconteça, ele não é dos mais seguros conforme o LAT NCAP. Então, algo para você ficar atento também, ficar ligado. E é um carro mais desvalorizado também pelo fator Ford. É um carro que já vinha com a desvalorização um pouco mais elevada, né? De peças de acabamento um pouco mais caras comparadas com seus concorrentes, algumas peças mecânicas ali de trocas corretivas também um pouco mais caras comparados com seus concorrentes de época, e somando isso ao fator da Ford ter tirado suas linhas de montagem aqui do Brasil, o consumidor acabou ficando mais com o pé atrás com carros dessa marca, ou seja, está mais difícil de vender esses carros, tem menos pessoas dispostas a comprar. Isso faz o preço cair cada vez mais. Algo para você colocar na ponta da caneta e ver se vale a pena levar um Ford Ka para sua garagem. Mas me diga você, levaria um carro desse para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida entre um Ka e um outro carro aí da categoria ou até de outras categorias diferentes, lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.